Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a verdade seja dita, eu até podia ser meio destrambelhada, mas tinha quem puxar. Isso não é desculpa, mas vim de uma família muito, mas muito sem estrutura. Meu pai, por exemplo, era alcoólatra. Trabalhava basicamente para cobrir os gastos com o próprio vício. E até minha mãe, que apesar de querer me dar lição de moral, também não era nenhuma santa, viu? Apesar de ser ela quem bancava a maior parte das despesas de casa. Eu era a mais velha de 5 irmãos. Recém tinha completado 18 anos. E reconheço, eu aprontava, sabe? Aprontava mesmo. Final de semana, por exemplo, saía com a turma, a gente ia numa balada, sabe, numa lanchonete, algum lugar que tivesse bastante movimento, bastante gente. E normalmente acabava dormindo na casa de uma amiga, ou então com algum carinha que eu conhecia na noite. Minha mãe já tinha até desistido de falar, porque sabia que tudo que ela falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu tinha uma tia que morava ali do lado de casa, que vivia dizendo, se você não abrir o olho com essa menina, Isaura, daqui a pouco ela aparece de barriga aqui, viu? Pode escrever. Ainda vai sobrar para você cuidar do filho dela. Nessa hora minha mãe retrucava, mas nem morta. Basta os meus, que eu tenho que me desdobrar aqui para não deixar passar fome. Essa tia pegava no meu pé. Sabe, ela criticava mesmo. Aliás, era um dia chegou a insinuar que se eu não criasse juízo, podia acabar parando numa dessas casas de mulher da vida, de tão perdida que ela achava que eu estava. Olha, era cada coisa que ela falava, e não era só ela, não. Mas eu também tinha o seguinte, viu? Não dava a mínima. Eu podia ter, sei lá, vontade de responder, mas eu ficava quieta. Mas jamais me tornaria uma mulher dessas aí que vendem o corpo. Isso eu tinha certeza. Na verdade, eu gostava era de me divertir. Tudo o que eu queria era curtir a minha vida. Minha juventude, né? Aproveitar. Mas jamais teria coragem de fazer coisa daquele tipo que ela insinuava. Durante a semana, eu ajudava a minha mãe em tudo. Cuidava da casa, dos meus irmãos. E às vezes até fazia um bico como diarista. Por isso, quando chegava o final de semana, eu não estava nem aí. Saía na sexta com a turma e só voltava domingo à noite. Eu era bem sem juízo, reconheço. Mas vindo de uma família sem estrutura, como aquela que eu já falei aqui, não podia mesmo esperar coisa melhor, né? Bom, de qualquer maneira, foi num desses finais de semana, quando eu saí com o pessoal, que o destino colocou aquele homem no meu caminho. Eu sabia que chamava a atenção dos caras quando dançava. E naquele dia, reparei que aquele carinha não tirava os olhos de mim. E quando reparei, comecei a provocar, dançando assim de um jeito bem sensual. E pelas tantas, ele notou e acabou se aproximando de mim e puxando conversa. Como costumava fazer, eu me fiz de difícil. Eu sempre fiz assim, um certo charminho, um doce, apesar de notar que ele estava interessado. Eu costumava ficar com o carinha da turma, mas nesse dia em questão ele não estava com a gente para encurtar a conversa. Acabei ficando com o Vitor. Ele me chamou para ir até lá fora, conversar, aproveitou para fumar um cigarro e entre um assunto e outro, foi chegando em mim até que de repente me roubou um beijo na boca. Não vou negar, eu também fiquei interessada nele, desde o comecinho. Por isso, não me fiz de rogada e retribuir. Depois do beijo, me olhando com aquele sorriso maravilhoso no rosto, ele perguntou onde que eu morava.
e se eu não queria dar uma volta de carro com ele. Olha, nem avisei ninguém do meu pessoal. Simplesmente concordei e dali mesmo fomos até o estacionamento pegar o carro. Entramos, rolou beijo, carinho, depois saímos sem destino. Ele colocou uma música romântica e saiu dirigindo. Pelas tantas, perguntou se eu estava com fome, falou que conhecia um lugar onde fazia um lanche muito gostoso e acabamos indo para lá. Olha, ele tinha um jeito de sorrir e de falar que começou a mexer comigo desde o começo. Enquanto esperávamos o lanche ficar pronto, ficamos ali trocando carinhos e eu pensando comigo, puxa vida, sabe, tive sorte hoje porque esse cara, ele é demais. A verdade é que adorei ter o conhecido. E no fim da noite, a gente atravessou a cota de beijos e acabamos nos entregando inteiramente um para o outro, numa noite que foi simplesmente perfeita. Olha, quando eu cheguei em casa, o dia já estava quase amanhecendo. Entrei de fininho, pé por pé, para não acordar minha mãe, né? Eu já tinha feito isso tantas e tantas vezes, quando não dormia em casa de alguém. A mãe nem ficava me esperando. Sabia que eu ia para balada no final de semana e depois me ajeitava. Geralmente ficava na casa de uma amiga. Quer dizer, às vezes ela pensava que era amiga, mas eu dormia com alguém, digamos assim, que eu conhecia ali na night. E antes que me recriminem, vou dizer pela terceira vez: meu pai e minha mãe nunca foram exemplos para ninguém. Se eu era assim, de pouco juízo, tinha a quem puxar. Tinha crescido num ambiente familiar, sabe, que condizia com o meu modo de agir. Minha mãe já nem falava mais nada. Tinha até desistido de me dar conselho. A verdade é que depois disso, acabamos engatando um romance, eu e o Vitor. Tanto que passamos a nos ver direto. E olha, nem precisou se esforçar muito para me conquistar. Eu nunca tinha conhecido ninguém como ele. Ficávamos juntos todos os finais de semana. Eu sabia que ele morava num bairro ali perto. Só que onde ficava a casa dele, não. Só sabia mesmo o bairro. E repito, a gente se encontrava normalmente naquela balada onde nos conhecemos. Como eu não tinha celular, sempre que queria falar com ele, para combinarmos alguma coisa, eu pegava o aparelho de alguma amiga emprestada. O problema foi que perto de completarmos 2 meses juntos, aconteceu o inesperado. Ele, de repente, sumiu. O problema mesmo é que ele sumiu sem dar nenhuma explicação. Juro que não pensei que ele estivesse me dando um gelo ou coisa parecida, porque nem tinha motivo para isso. A gente estava se entendendo tão bem. Talvez ele tivesse tido algum imprevisto ou precisado viajar. Minhas amigas já ficaram buzinando no meu ouvido. Algumas até falaram que de repente ele era casado, só estava ali se divertindo comigo. Olha, foi tão estranho o modo como aconteceu, porque, convenhamos, ele nem se despediu de mim, não avisou nada. Fui toda feliz esperando encontrá-lo na balada. Só que nada, nem sombra dele. E na semana seguinte foi a mesma coisa. E também na outra, e na outra. Simplesmente não tive mais notícias dele. E nem no celular eu consegui falar com esse homem. Só dava desligado quando eu pedia o telefone de alguém para ligar para ele. Eu costumava ligar para ele do número de uma amiga, que era mais chegada, às vezes ligava até do telefone de outra pessoa. Só que pelo menos até onde ela me falou,
ele não tinha mandado nem mesmo uma simples mensagem. Desde aquele sábado, que foi a última vez que a gente se encontrou, para explicar o que estava acontecendo, se é que estava acontecendo alguma coisa. Olha, no começo, levei de boa. Até porque pensei que mais cedo ou mais tarde a gente voltaria a se ver. Mas assim que as semanas foram se acumulando e ele não dava sinal de vida, comecei a me preocupar. Mais do que isso, comecei a ficar triste, deprimida. Alguma coisa tinha acontecido e devia ser coisa séria. Ele não ia simplesmente se cansar de mim assim de uma hora para outra e desaparecer. O celular dele, repito, estava sempre desligado. Só Deus é que sabe como que eu fiquei. Estava gostando dele de verdade. Gostando, eu acho, de um jeito que nunca tinha gostado de ninguém. Antes de conhecê-lo, eu era do tipo que ficava com um cara uma noite, ficava com outro na outra. Não estava nem aí. Mas depois que a gente começou a ficar junto, eu nunca mais beijei outra boca que não fosse a dele. Repito, pode parecer exagero, mas eu nunca tinha sentido por ninguém o que estava sentindo por ele. Alguma coisa séria devia ter acontecido. Ninguém some desse jeito assim, sem deixar rastro. A gente andava ficando direto, mas ele nunca tinha falado de namoro comigo, de modo que eu nem sabia ao certo o que a gente era um do outro. O problema foi que, além do seu sumiço, uma outra coisa aconteceu. Algo que nunca me passou pela cabeça. Apesar de eu ser meio avoada, depois de um tempo, olha, eu fiquei apavorada quando descobri que estava grávida, esperando um filho que só podia ser dele. E agora? O cara tinha sumido. Olha, eu fiquei tão nervosa, tão estressada. Demorei para contar ali em casa. Sabia que a minha mãe ia desfiar o rosário. E foi exatamente como eu imaginava. Ela ficou espumando pela boca quando soube. Pensa numa mulher revoltada. Cheguei a pensar que fosse me expulsar ali de casa. Já o meu pai só me olhou com aquela cara que já dizia tudo. Eu acho que ele deve ter pensado. Até que demorou. A minha tia, que adorava dar pitaco na minha vida e me criticar, foi a primeira a me apontar o dedo. Chegou a falar aquele absurdo. Quer saber de uma coisa? Acho que ela nem sabe quem é o pai dessa criança. Minha mãe fez um verdadeiro terrorismo para eu falar o nome do pai do meu filho. Eu até falei que ele se chamava Vitor, mas que não fazia nem ideia de onde encontrá-lo. Até porque fazia tanto tempo que a gente nem se via. Ela ficou furiosa. Bom, se você pensa que eu vou cuidar de criança recém-nascido aqui, pode ir tirando o teu cavalinho da chuva. Já vai se coçando aí para procurar um lugar aí, um emprego, porque eu não vou ficar comprando fralda para ninguém. Você foi avisada. De uma hora para outra, nem tinha como ser diferente. Minha vida mudou demais. Depois que eu engravidei, tudo mudou. Eu já estava no 4º mês quando o pessoal ali de casa ficou sabendo. Escondi o que pude, mas chegou numa hora que não dava mais para... Parei com as noitadas, com a balada, mas as minhas amigas, que continuavam indo, me disseram que nunca mais tinham visto o Vitor. Olha, eu não sabia o que era pior. Porque, sei lá, coisa tão esquisita, você de repente... O que era pior? Não saber o que tinha acontecido para ele ter sumido? Ou de repente saber que ele estava com outra?
Até que eu comecei a trabalhar como diarista. Não apenas de vez em quando, como fazia antigamente, mas sempre que tinha serviço. Pelo menos durante um tempo, porque à medida que minha barriga foi crescendo, foi ficando mais difícil arranjar emprego. Mesmo que fosse emprego assim, como diarista, porque as pessoas, quando viam o tamanho da minha barriga, preferiam dar a faxina para outra pessoa. A verdade é que acabei dando à luz uma menina linda, a quem dei o nome de Maria Luísa. E ora, uma coisa eu digo, esse bebê transformou a minha vida por completo. Já tinha mudado a minha rotina, por estar grávida, mas depois que ela nasceu, tudo mudou. Sabe, meu mundo mudou. Eu já não conseguia nem lembrar de como era a minha vida antes de segurar minha filha nos braços. Olha, eu me encantei por ela, sabe? Paixão. Foi uma coisa assim, um amor. Até a minha mãe estranhou. Chegou a dizer: nossa, Eliane, tô admirada com você, hein? Não imaginava que você fosse, sei lá, tratar dessa menina desse jeito aí. Pensei que você ia continuar. Estranho. Parece que foi depois que me tornei mãe que eu percebi a vida errática que eu levava. E aí também comecei a dar sermão dos meus pais, a pedir até que eles também mudassem de vida. Meu pai, por exemplo, esse eu sabia que era um caso perdido. Sabia que ele jamais ia largar da bebida. Quanto à minha mãe, bom, a mãe aprontava coisa pior, que eu não quero aqui detalhar nessa carta, até porque nem quero julgá-la, nem comentar as coisas que ela fazia. Na verdade, nenhum dos dois era santo. Só que em vez de apenas criticar, sei lá o que aconteceu comigo, o que esse bebê fez comigo, minha filha, me transformou de um jeito. Eu passei até a dar conselho para minha mãe, para se ver a mudança que a chegada desse bebê causou na minha vida. Me tornei uma outra pessoa. Até que logo depois que a Maria Luísa completou o primeiro aninho de vida, uma amiga me procurou ali em casa. Eu tinha acabado de colocar minha filha para dormir quando ela chegou. E quando ela me falou aquilo, eu senti, sabe, aquela moleza no corpo todo. Até porque não estava preparada. Menina, adivinha quem que estava ontem lá na balada? Ela só falou aquilo e ficou olhando para mim. Mas nem precisou ela dizer quem era. Eu já imaginava. Só que, mesmo já sabendo, já antevendo, quando ela pronunciou aquele nome, não sei como não desabei ali no chão. Era o Vitor, pai da minha filha. Olha, chegou a me faltar o ar. Você tem certeza? Você falou com ele? Pior que não. Só que, ó, ele não estava sozinho. Tava se esfregando lá com uma coroa. Mas ele não perguntou de mim, que nada. Nem olhou na nossa cara. Olha, Eliane, se eu fosse você, eu dava um jeito de ir lá sábado que vem. Ele provavelmente vai... Você teve uma filha com ele? Ele tem a obrigação de te assumir, de pagar pensão, pelo menos assumir essa filha que você tem. Para ser sincera, eu nem estava preocupada com isso, com assumir, com pensão. Eu só queria saber como ele estava e o que tinha acontecido para ele sumir daquele modo. Meu coração disparou só de saber que ele tinha voltado a frequentar aquela balada.
Claro que não gostei de saber que ele tinha ido acompanhado, né? E segundo minha amiga, era uma mulher bem mais velha do que ele. Olha, fiquei tão atarantada, tão ansiosa. Não sabia ainda como ia fazer por causa da Maria Luísa, mas eu ia dar um jeito de ir até aquela balada para pelo menos falar com ele. Pense na guerra que foi quando eu pedi que a minha mãe ficasse cuidando da minha filha, para eu poder ir até lá no sábado encontrar o Vitor. Sabe, ela ficou furiosa. Aliás, ela sempre ficava furiosa. Aprontava das delas, mas parece que a única errada naquela casa era eu. Já vai começar? Tava demorando, né? Se você pensa que eu vou cuidar da tua filha para você ir bagunçar, você tá muito enganada. O que você quer, menina? Engravidar de novo? Em resumo, ela não quis ficar com a minha filha. E não adiantou nem dizer que eu estava indo até lá para tentar achar o pai da menina. Ela até riu da minha cara nessa hora, porque sei lá, não sei se não acreditou. O que eu fiz? Levei a minha filha junto. Só que ele não apareceu. Como não pude entrar com o bebê nos braços, fiquei ali na frente, de olho na entrada e no movimento. Só que, segundo as minhas amigas, naquela noite ele realmente não tinha dado as caras por lá. Nem naquela noite, nem no sábado seguinte, e nem no outro. E justamente no dia em que eu não tinha ido, ele foi lá, apareceu. Pela minha amiga, foi que eu soube. Aliás, ela me contou que dessa vez tinha conversado com ele e que tinha contado da filha que tivemos. Eu fiquei tão curiosa. Você contou e o que ele disse? Ficou espantado, né? Arregalou o olho, mas não falou nada. Mesmo ele tendo voltado, e mesmo a minha amiga tendo contado para ele da filha que nós fizemos, ele acabou sumindo de novo. Nunca mais o vi. Nem as minhas amigas o viram mais. Porque ali, naquela balada, ele não voltou. Fico imaginando que ele deve ter tido a maior surpresa da sua vida, né? Saber que eu engravidei dele, que tivemos uma filha. Só que não entendo, porque ele nunca veio mais atrás de mim, me procurou, nem para conversar. Porque ele sabe onde eu moro. Lá no passado, quando a gente se envolveu, ele me trazia de carro, sempre a gente ficava junto. Ele sabe onde me encontrar. Por isso não entendo por que não vem conversar comigo, pelo menos contar por que sumiu. Mesmo que não queira mais nada comigo. Por que ele não se interessa em pelo menos conhecer a filha que nós tivemos? Olha, eu sonho tanto com o momento de ver o carro dele encostando ali na frente. Penso muito mais na minha filha do que propriamente em mim. Juro. Ainda gosto dele, não dá para esconder. Agora, penso muito mais nela quando penso nele do que propriamente em mim. Eu queria muito ter uma outra chance de ficar com ele, para sempre. Porque aquela paixão lá do passado está aqui ainda. Eu ainda sinto, do mesmo jeito. Mas, mesmo que ele não queira mais nada comigo, que pelo menos venha conhecer a filha. Olha, eu rezo a Deus em oração para que ele chegue um dia em que ele pense um pouco que tem uma filha no mundo e pare de fugir, que se mostre, que venha pegar Maria Luísa no colo, lhe dê um beijo, diga que é seu pai. Fico imaginando a carinha dela quando estiver frente a frente com o pai pela primeira vez. Porque um dia eu sei que ele vai botar, ou será que não?
Sei lá. Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Mas o pior é que, quando crescer, eu sei que a minha filha vai perguntar pelo pai. Sabe? De um jeito ou de outro, vai perguntar pelo pai. Vai querer saber por onde ele anda. Por que não se interessa por ela? E quando esse dia chegar, meu Deus, o que eu vou dizer a ela? Me diga, meu Deus, o que eu vou responder para minha filha?